E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, professor Ronaldo aqui, falando, né? Mais um vídeo aí sobre o nosso conteúdo, falando hoje sobre isomeria. Iso igual, tá? Meros, partes, então, partes iguais. Então, isômeros são substâncias, né, que possuem a mesma fórmula molecular e alguma diferenciação, alguma aplicabilidade diferente, né? Alguma coisa diferente, seja na sua estrutura, né? Ou seja na sua forma de se religar, enfim, alguma situação diferente. Tem a mesma forma molecular, mas são coisas diferentes, certo? Então, assim, para vocês entenderem, fórmula da água, H2O, com dois átomos de hidrogênio na água e um átomo de oxigênio, né, com os dois átomos de hidrogênio na água e um átomo de oxigênio, eu só consigo ter água, não consigo ter outra coisa. Mas olha, por exemplo, o que está acontecendo agora aqui na tela. Eu tenho C2H6O, ou seja, eu tenho dois átomos de carbono, seis átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Com esses dois átomos de carbono, com esses seis átomos de hidrogênio, com esse um átomo de oxigênio, eu consigo tanto montar a molécula do etanol, que é um álcool, quanto a molécula do metoximetano, que é um éter. Poxa vida, álcool e éter são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. O etanol aqui, né? A gente sabe que é quando tem uma hidroxila ligada a um carbono. O éter é quando tem um oxigênio entre dois carbonos. Vocês podem reparar que entre essas duas estruturas aqui, as ligações do oxigênio em relação ao carbono, elas estão diferentes. Aqui o oxigênio está ligado a um carbono só. Aqui o oxigênio está ligado entre dois carbonos. Repara que oxigênio é o átomo que eu estou representando em vermelho. Carbono é o que eu estou representando na bolinha preta. E o branco, pequenininho, é o hidrogênio. Então vocês podem ver que com dois átomos de carbono, com seis átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu consigo ter duas coisas diferentes, tá? E essas diferenças são imensas. Gente, eu não consigo usar éter no lugar de álcool. São coisas muito diferentes, tem pontos de ebulição diferentes. O éter evapora muito mais fácil. Ele tem aplicações diferentes do álcool. Eu não consigo usar éter 70% para combater o coronavírus. Não, eu consigo usar álcool 70% para combater o coronavírus. Éter aparece muito na indústria como solvente, né? Então, são coisas bem diferentes que eu consigo fazer com a mesma forma molecular. Então, isomeria é isso. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui para ti, propriamente dito, é o que nós chamamos de isomeria plana, isômeros de função, porque com uma mesma fórmula, com a mesma quantidade de átomos, eu consigo ter duas funções orgânicas diferentes. No caso aqui, a função álcool, representada através do etanol, e a função é, e a função éter, representada através do metoximetano. Tá? Vamos adiante aqui para a gente tentar compreender um pouquinho melhor aí essa situação. Então, aqui um outro exemplo de isomeria de função aqui brotando na nossa tela, né? Eu tenho com o C5H10O2 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Gente, eu consigo com esta quantidade de átomos aqui, com esta fórmula molecular, eu consigo tanto ter a fórmula estrutural do etanoato de propila, que é um éster, quanto a fórmula do ácido pentanóico. Então, na verdade, a fórmula molecular, que é essa aqui, ó, na química orgânica para a gente, ela não diz muito, não. O que diz mais, o que é mais importante para a gente na química orgânica é a fórmula estrutural, porque na fórmula estrutural eu consigo enxergar efetivamente a função orgânica. Olha aqui, ó, a função orgânica
éster aparecendo para mim, olha aqui a função orgânica ácido carboxílico aparecendo para mim. São duas coisas completamente diferentes essas substâncias, o etanoato de propila e o ácido benzoico. O etanoato de propila, por exemplo, né, é o que dá lá o sabor, né, o aroma das peras. O ácido benzoico é o cheiro, é o odor característico do queijo, né? Então, assim, são coisas bem diferentes. E aí eu chamo de isômero de função, porque tem a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes, tá bem? Ainda, olha as propriedades físico-químicas aqui, temperatura de fusão e temperatura de ebulição desses dois, né? São bem diferentes, tá? Densidade dos dois também são diferentes, então é tudo diferente, tá? Vamos adiante, pessoal. Depois da isomeria de função, eu quero falar para ti na isomeria de cadeia. Ora, se isomeria de função era quando eu tinha para a mesma fórmula molecular duas funções orgânicas diferentes, na isomeria de cadeia é quando eu tenho a mesma fórmula molecular e duas cadeias diferentes. Então, olha só. Vou te dar um exemplo mais prático disso. Olha só a fórmula do C3H6. C3H6 é um hidrocarboneto que eu tenho com 3 carbonos e com 6 hidrogênios. Com 3 carbonos e 6 hidrogênios, eu tanto posso ter o propeno, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta, quanto eu posso ter o ciclopropano, que é um hidrocarboneto de cadeia fechada. Então reparem vocês que com a mesma fórmula molecular eu consigo constituir duas cadeias carbônicas diferentes. Se tu olhar lá, né, as nossas aulas sobre cadeia carbônica, a gente vai ver que aqui eu tenho uma cadeia fechada no ciclopropano e aqui eu tenho uma cadeia aberta no propeno, são cadeias diferentes. Então, mesma fórmula molecular, formando duas substâncias com cadeias diferentes, isomeria de cadeia. Gente, e a questão, Ronaldo, mas o fato disso aqui de ter cadeias diferentes, muda o que? Muda tudo. São duas substâncias diferentes, vão ter características diferentes, têm nomes diferentes, têm aplicabilidades diferentes, são duas coisas diferentes. Então, como eu já disse aqui, na química orgânica, a fórmula molecular, ela não fala muito para a gente, não. O que fala mais para a gente é a fórmula estrutural, onde eu consigo enxergar realmente a molécula ali, tá? Então, essa isomeria de cadeia, gente, ela não vai acontecer apenas com a história da cadeia aberta ou fechada. Olha aqui para vocês verem, ela também pode aparecer, né, na cadeia sendo linear ou ramificada. Olha, por exemplo, o C4H10, tá? 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. No primeiro caso, eu tenho o butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, né? O butano misturado lá com o propano forma o gás liquefeito de petróleo, GLP. Então, nessa cadeia linear aqui, eu tenho o butano, 4 átomos de carbono, tá? Em linha. Agora, eu também posso ter com C4H10 o metilpropano, uma cadeia ramificada. Então, são nomenclaturas diferentes porque são coisas diferentes. Vocês podem ver, tem a mesma função orgânica até, mas a cadeia carbônica, essa é ramificada e essa é linear. E isso faz com que essas substâncias sejam diferentes e tenham aplicabilidades diferentes. Tá? Ainda em termos de cadeia, eu posso ter uma cadeia diferente, como aqui, por exemplo, com 3 átomos de carbono, 9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio, eu posso ter a propilamina ou eu posso ter a etilmetilamina. São duas coisas diferentes. Na propilamina, eu tenho uma cadeia homogênea. Reparem bem que entre carbonos eu só tenho carbonos. O nitrogênio está para fora. Agora, se eu coloco o nitrogênio entre os carbonos aqui, ó, tá? Então, eu passo a ter uma cadeia heterogênea, aí eu vou ter a etilmetilamina. São substâncias diferentes, com aplicações diferentes que vêm da mesma fórmula. O que acontece, galera? Neste caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um átomo de nitrogênio entre 2 carbonos. Tendo um átomo diferente de carbono entre 2 carbonos, eu digo que é uma cadeia heterogênea.
Já aqui eu só tenho carbonos na sequência, então é uma cadeia homogênea, certo? Então, depois de falar de isomeria de função, de isomeria de cadeia, a gente chega na isomeria de posição. O que é isso? Posição do quê? Isomeria de posição, ela vai ter a diferença na fórmula estrutural vai estar na posição da função orgânica, gente. Olha só, com 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, eu posso ter o propan 1-ol ou eu posso ter o propan 2-ol. Qual é a diferença de um para o outro? Vocês estão vendo na tela aqui, qual é a diferença dessa substância do propan 1-ol para o propan 2-ol? Além da nomenclatura ser diferente, a posição da hidroxila é diferente. Nesse caso, a hidroxila está no primeiro carbono. Neste outro caso, a hidroxila está no segundo carbono. Ronaldo, o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse caso, a hidroxila, se está no primeiro carbono, ela é um álcool primário aqui. E aqui é um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Isso faz essa diferença espacial, né, na disposição espacial dos átomos, faz com que essas moléculas tenham aplicações diferentes. Né? O propan-2-ol, que é conhecido como álcool isopropílico, inclusive, ele é muito utilizado para limpeza de componente eletrônico, na sua forma líquida ou na sua forma aerosol. E o propan-1-ol ali é usado como solvente na indústria farmacêutica. Então são coisas bem diferentes também. Ainda eu posso ter diferença na posição da insaturação. Olha só, né? O que é insaturação? É aquela ligação dupla, é aquela ligação tripla. Observa aqui, ó, C18, 18 átomos de carbono, 30 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, eu posso ter o ácido limoneico, né? Linoneico, que seria o ácido graxo ômega 3 nessa condição aqui, ou poderia ser o ácido graxo ômega 6. Qual é a diferença do ômega 3 para o ômega 6? Olha na tua tela, a diferença está na posição das ligações duplas. Aqui no ácido graxo, no ômega 3, a ligação dupla, a insaturação, está entre o carbono 9 e 10, entre o carbono 12 e 13 e entre o carbono 15 e 16. Aqui no ômega 6, eu tenho a insaturação, né, a ligação dupla entre o carbono 6 e 7, entre o 9 e 10 e entre o 12 e o 13. Então, repare que aqui está a diferença, né? Aqui eu tenho entre o 6 e o 7 uma insaturação que eu não vou ter ali. Então, essa diferença do ácido graxo, né, do ômega 3 e do ômega 6. Mas, Ronaldo, só a posição da ligação dupla faz tudo isso diferença? Faz tudo isso. São duas substâncias diferentes, tá? Que têm, inclusive, aplicabilidades diferentes. Tá? Então eu chamo de isômero de posição, porque a posição da insaturação aqui, em ambos os casos, está diferente. Né? Para uma mesma forma molecular, eu tenho duas substâncias com posição diferente. Se a gente for escrever a nomenclatura dessa molécula, via IUPAC, vai dar também diferença. Ok? Gente, eu ainda vou ter mais 2 tipos de isômeros para a gente comentar, né? Que seriam os isômeros. Deixa eu abrir aqui para seguir no nosso processo, que seriam a isomeria de compensação ou metameria, né? E também seria a isomeria dinâmica ou a tautomeria. Mas esses 2 isômeros eu vou falar deles no nosso próximo vídeo, tá? Específico aí para a isomeria de compensação ou metameria e para isomeria dinâmica ou tautomeria, ok? Um grande abraço e até mais.